Graça e paz, povo de Deus. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, um momento de reflexão nesses dias em que estamos vivendo, que se encontra em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Versículo que é muito conhecido, muito falado, um texto que é bem exaurido, pelos pregadores, pelas pessoas dirigindo culto, abrindo culto. Texto muito lido, muito conhecido, que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Este versículo, vamos dizer assim, um versículo que é muito querido, pelos pregadores, pelos irmãos no meio pentecostal. Gostam muito de citar este versículo. Mas eu gostaria de fazer algumas observações aqui que eu estava refletindo e eu acho muito interessante e pertinente, porque o texto, versículo, ele começa dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a primeira observação que eu vejo é que Deus tem um povo que chama pelo nome dele, ponto. O próprio texto diz isso. Mas em contrapartida eu vejo que existe também um povo que não é de Deus. Porque se tem um povo que chama pelo nome de Deus, e ele diz, se o meu povo, então o texto nos faz entender que Deus tem um povo que é dele. Mas também o texto me faz entender que existe um povo que não é dele. O texto em questão, ele está tratando acerca do povo dele. E a promessa do versículo, porque crente gosta de versículo que tem promessa, A promessa desse versículo é: sararei a vossa terra. A promessa de Deus aqui neste versículo é sarar a terra. Só que quando nós olhamos para os nossos lares, nos deparamos com algumas situações, pessoas que nos procuram, nos pedem ajuda, nos pedem orientação, pessoas que buscam resolver alguma situação na sua família, na sua casa. Nós vemos o quanto tem sido difícil nos dias de hoje. Por quê? Porque nós entendemos à luz deste versículo que Deus tem um povo que se chama pelo nome dele. E ele faz uma promessa para este povo. A promessa é sarar a sua terra. Então agora pensa e imagina comigo. Por que existem tantos casamentos passando momentos difíceis? Porque em nosso meio há tantas pessoas separando? Porque existem tantos lares destruídos? Porque existem tantas pessoas sofrendo com a terra que não está sarada? Porque existem pessoas se entregando cada vez mais para as coisas vis deste mundo? Porque ou a terra não está sarada, ou Deus não é Deus para sarar mais a terra. E eu não consigo entender que Deus não consiga mais sarar a terra. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de ontem, hoje e será eternamente. E continua o mesmo. Então o problema que eu vejo e entendo para a nossa geração, para os nossos dias, é que muitos que acham, ou que se dizem, ou até mesmo que são povo de Deus, não têm vivido como povo de Deus. Em consequência disso, a terra continua doente. Porque há uma promessa, e Deus disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o papel dele como povo, qual é o papel do povo de Deus? Orar, chorar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus. Aqui há uma promessa de Deus para sarar a terra, mas para que haja o cumprimento da promessa, o povo de Deus precisa andar como povo de Deus. É simples. O povo de Deus precisa fazer aquilo que Deus pede que ele faça. Se a terra não está sarada, se a terra está doente, a culpa está no povo. É porque o povo não tem feito aquilo que Deus tem mandado. O povo que eu digo aqui é o povo de Deus, porque a promessa é para o povo de Deus. Então, se você é povo de Deus e a terra está doente, se você é povo de Deus e a sua terra continua doente, Deus não sara a sua terra, é porque infelizmente você não tem feito aquilo que Deus pede para o povo dele fazer. Deus, ele promete, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele está dizendo, se o meu povo, eu sou Deus desse povo, mas para eu fazer, para eu ser Deus desse povo, eu preciso que esse povo faça o que eu estou pedindo. Para eu ser Deus desse povo, eu preciso que esse povo ande conforme a minha vontade. Eu preciso que esse povo que se chama pelo meu nome ore. Eu preciso que esse povo busque a minha presença. Eu preciso que esse povo se converta dos seus maus caminhos. Aí sim, o meu povo sendo o povo meu, eu serei o Deus desse povo. E aí sim, Deus vai ouvir e vai sarar a terra. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e que você possa entender neste dia que a promessa de Deus, ela está presente na sua vida. Basta você fazer o seu papel como povo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.